Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quem nos fala é o pastor Cláudio Danilo. Estamos iniciando hoje o módulo do curso do IBADEP, hoje estudando a doutrina da Trindade. A Trindade. É importante a gente entender esse assunto, é um assunto que a gente tenta explicar, mas quando se fala em Trindade, a doutrina da Trindade, a Trindade não se explica, a Trindade se crê. No entanto, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre a Trindade, a doutrina da Trindade. As Escrituras Sagradas, elas ensinam que Deus é um e que além dele não existe outro Deus. Então, contudo, essa unidade, a gente precisa entender que essa unidade divina, ela é uma unidade composta pelo menos de 3 pessoas distintas, porém divinas, que são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São 3 em um. Não se trata de 3 deuses separados, mas de 3 pessoas em um só Deus. E nós precisamos compreender que os 3, eles cooperam unidos e no mesmo propósito. O propósito é esse que vai fazer com que, de maneira plena, o sentido da palavra é só um. Ou seja, o Pai que cria, o Filho que redime e o Espírito Santo que santifica. Então você vai precisar lembrar que quando se fala da doutrina da Trindade, ela é composta de 3 pessoas distintas, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que não se trata de 3 deuses, mas de 3 pessoas num só Deus. Os 3 cooperam unidos no mesmo propósito, de maneira que no sentido pleno da palavra é um só. Então o Pai cria, o Filho redime, o Espírito Santo santifica. Então a gente pode definir a doutrina da Trindade, pelo menos a gente pode definir ela da seguinte maneira: Deus existe eternamente como 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus. É como eu dizia, já comecei dizendo que a Trindade não se explica, a Trindade se crê. Há também uma tentativa de definição do Deus Trino. Se fala Deus Trino porque se fala de 3 pessoas. Deus Pai, por que Deus Pai? É porque Ele é a plenitude da divindade. Deus Filho é a plenitude da divindade manifesta. Deus Espírito Santo é a plenitude da divindade operada na criatura. Então a gente precisa entender que Deus, ele é uno e ao mesmo tempo trino. Parece difícil de compreender. Quando se fala na Trindade, a gente tenta explicar a Trindade, mas de forma plena e absoluta nós nunca vamos compreender a Trindade de forma plena e absoluta. Mas a gente crê piamente que a Trindade, ela é real, que há um Deus Pai, um Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque nós vemos na Bíblia Sagrada alguns exemplos que Deus, ele fala, ele se refere ao Pai, ele se refere ao Filho, nós vemos referência do Filho ao Pai. Então a gente sabe que há algumas provas bíblicas, e agora a gente vai ler algumas. Eu já quero começar falando de uma aqui que é interessante. Por exemplo, lá em Gênesis 1:26, quando Deus foi criar um homem, ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e todo réptil, e também sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aí quando você vê o termo façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, a gente vai perceber que o termo façamos, o verbo fazer está no plural, façamos o homem à nossa imagem. Nós vemos aqui também
nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que vai apontar para Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então a gente vai entender que o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estava presente na criação. Por exemplo, no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então a gente vê o Deus Pai, e a gente vê que o Espírito Santo se movendo sobre a face das águas. E é interessante que quando nós vemos em Gênesis 1:26, o Pai diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí quando a gente lê Evangelho de João, capítulo 1, a gente vê que está escrito, quando ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então a gente vê que quando o João se refere ao Verbo, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Estava falando da pessoa de Jesus Cristo. Versículo 2 de João, capítulo 1, do Evangelho de João: ele estava no princípio com Deus. Versículo 3: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, desde a criação está presente o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade está presente na criação. O Pai cria, o Espírito Santo se move, e o Filho também está presente, porque sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então a Trindade está presente desde a criação. Outra prova bíblica da Trindade é em Mateus 28:19, na grande, conhecida também como a grande comissão, quando Jesus comissiona seus discípulos a pregar o Evangelho. Ele vai aparecer aos seus discípulos na Galileia, e após a sua ressurreição ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus, ele vai dizer que ele tem todo o poder no céu e na terra. Aí ele vai comissionar os discípulos a pregar o Evangelho, dizendo: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então é preciso essa compreensão de que o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são três pessoas distintas, unidas em uma: o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E a fórmula para o batismo que Jesus mandou é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se nós fôssemos unicistas, ou se nós não crêssemos na doutrina da Trindade, nós não batizaríamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizaríamos apenas no nome de Jesus, ou em nome de Deus. Mas, no entanto, nós cremos nessa fórmula do batismo. Então é importante a gente crer. Nós cremos na doutrina da Trindade, e nós cremos no que Jesus disse. Outro exemplo interessante que nós precisamos entender nessa oportunidade, quando se fala da Trindade, foi no batismo de Jesus. A gente vê três pessoas distintas também presentes no batismo de Jesus. Vamos para Mateus, Evangelho segundo escrever, evangelista Mateus, capítulo de número 3. No batismo de Jesus, três pessoas distintas, presentes, unidas em apenas uma. Mateus capítulo 3, versículo 13, o texto diz que então Jesus veio
da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João, quando percebe que Jesus se chegava a ele para ser batizado por ele, João opunha-se lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim convém que se cumpra toda a justiça. Então, João o permite, e a Bíblia vai dizer que, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então a gente vê Jesus sendo batizado, o Espírito de Deus vindo sobre ele, e a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então a gente percebe que são três pessoas distintas, unidas em apenas uma: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então nós cremos na doutrina do Espírito, que Deus o Pai planejou e criou tudo. Deus o Filho executou o plano criado. E Deus o Espírito Santo vivificou, ordenou e pôs em ação. Então nós podemos dizer que o Pai domina, ele planejou a salvação. O Filho realiza, ele consumou a salvação. O Espírito Santo preserva e sustenta, ele realiza ou aplica a salvação. É por isso que em João 16,8 diz: e o Espírito Santo vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós falamos do termo Trindade, na página 23, aí vai falar sobre o termo Trindade, é usado geralmente para exprimir duas ideias bem diferentes, bem distintas. Refere-se propriamente a uma tríplice manifestação de Deus, e outra ao seu modo trino de existir, sempre utilizando-se, se referindo a três pessoas: tríplice, trino, sempre se referindo a três. Mas essas duas ideias, apesar da relação íntima que entre elas vai existir, elas são tão diferentes que muitas vezes podem nos causar confusão quando são expressas por apenas uma só palavra. Então, tão grande é a diferença de sentido entre elas, que nós achamos por bem dar a cada uma a sua designação própria. Designar, aqui na doutrina da Trindade, por termos diversos, essa ideia é muito importante para que haja uma melhor compreensão, dado a dificuldade de se explicar a doutrina da Trindade. Então nós vamos aqui designar de forma cada termo, para que a gente venha compreender melhor. Por exemplo, a Trindade das pessoas, são três, como eu já disse: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós cremos piamente nisso, dado quando a gente estuda a hermenêutica, a regra número 1 da hermenêutica diz: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, texto sem contexto é pretexto para a heresia. Então é importante a gente interpretar a Bíblia usando a própria Bíblia. Para defender uma doutrina, a gente precisa ter algumas referências. Não podemos pegar textos isolados, mas ter aí pelo menos 3 referências ou mais para designar algo como doutrina. E a divindade, ela é uma trindade, como eu disse: Pai, Filho e Espírito Santo, que significa simplesmente uma triunidade, ou seja, 3 em 1. Não é muito fácil de se entender a Trindade. Como eu disse, a Trindade não se explica, a Trindade se crê. A gente nunca pode tentar buscar, explicar, trazer algo, mas de forma plena, absoluta, está muito além da nossa compreensão.
Alguém poderá perguntar, mas quantas pessoas há na divindade? Nós respondemos dizendo, há 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E estes 3 são um Deus, da mesma subsistência, iguais em poder e glória, iguais em poder e glória. Então trata-se de uma revelação, de um fato que não podemos saber de outro modo, isso é, a não ser que fosse revelado. Algumas provas, por exemplo, que pronome, de que forma que a gente prova isso? Porque pronomes pessoais são aplicados a cada uma das pessoas da Trindade. Há pronomes pessoais. O Pai se dirige ao Filho, o Filho se dirige ao Pai. A bênção apostólica claramente indica a distinção de 3 pessoas. Por exemplo, 2 Coríntios 13:13, na bênção apostólica, olha só como é interessante. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Então, é uma prova cabal, como o texto de Mateus 28:19, nós lemos agora também, que a gente deve batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, deixa claro que são provas, porque o Pai, ele vai se dirigir ao Filho, o Filho se dirige ao Pai, e a bênção apostólica mostra isso, que há pronomes pessoais aplicados a cada uma das pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A doutrina, ela pode ser provada também, e a gente precisa compreender que quando se fala da doutrina provada, no final da página 23, a gente vai entender que a doutrina da Trindade, ela concerne a natureza íntima da Trindade. Ela não poderia ser conhecida, exceto por meio de revelação. Essa revelação encontra-se nas Escrituras Sagradas. Nós não estamos aqui inventando um termo para tentar confundir a sua cabeça. Deus é uma pessoa, mas ao mesmo tempo Ele é o Espírito, Ele é o Filho. Não, nós não estamos aqui querendo complicar o seu entendimento, mas trazer à tona que a doutrina da Trindade é verdadeira, porque existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que são 3 pessoas numa triunidade, ou seja, 3 em 1, e a gente encontra isso nas Escrituras, conforme nós já falamos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito presente na criação. A gente vê Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo presente no batismo de Jesus. Nós vemos a forma do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vemos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo presente na bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Então, nós não estamos aqui inventando alguma coisa, mas nós estamos falando de algo que é verídico, que é verdadeiro, que está escrito nas Escrituras Sagradas. Quando se fala de evidências, já ficou claro que um dos nomes de Deus, na página 24, um dos nomes de Deus no Antigo Testamento é Elohim ou Elohim, no plural, que em Gênesis 1:26 diz: façamos um homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui Deus está consultando, comunicando a si mesmo e usando o plural da primeira pessoa. Então é claro, portanto, que quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, não estava só na eternidade. Não podemos conceber a Deus com um termo de forma isolada. Não podemos conceber a Deus como um Deus eterno, isoladamente, de forma isolada na eternidade. Só a Trindade explica como Deus é um ser completo, é um ser intrínseco entre si, em 3 pessoas. Então a convivência entre as 3 pessoas da divindade é a fonte de perene felicidade para Deus.
O Filho e o Espírito Santo são tão divinos quanto o Pai. E a gente precisa entender que o Filho não é menor que o Pai. O Pai não é menor que o Filho. O Espírito Santo não é menor que Deus. O Espírito Santo não é menos importante nem menor que o Filho. Todos são tão divinos quanto o Pai. O Filho e o Espírito são tão divinos quanto o Pai. Eles não são menos eternos, não são menos poderosos do que o Pai. São todos igualmente eternos, poderosos, gloriosos e divinos. O Filho não é uma criatura como criam os arianos. Os arianos eram uma visão cristológica sustentada pelos seguidores de Airos, que nos tempos do início da igreja, nos tempos do bispo de Alexandria, nos primeiros tempos da igreja primitiva, eles negavam a consubstancialidade entre Jesus e Deus, que os igualasse. Fazia do Cristo pré-existente apenas uma criatura e não criador. Então eles consideravam que Cristo era uma criatura e não criador, conforme João capítulo 1, versículo 1, 2, 3 descreve. Então eu gostaria que você compreendesse que o Filho e o Espírito Santo não são eles são tão divinos quanto o Pai, não são menos poderosos, não são menos eternos. Eles são igualmente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são igualmente eternos, poderosos, gloriosos, divinos, santos. Então a gente precisa compreender isso. Outra coisa que a gente precisa entender, que a divindade de Cristo é considerada na soteriologia, que trata da doutrina da salvação do homem, sob o título O Redentor. Então, a divindade de Cristo é considerada na doutrina da salvação sob o título O Redentor. As três pessoas são Deus, uma unidade trina. As pessoas da divindade, a gente precisa lembrar isso, que elas não são separadas uma das outras, como a pessoa humana o é de todas as outras pessoas. Não existe divisão sem substância. Não é uma parte que é o Pai, outra o Filho e outro o Espírito Santo. É uma única substância, é um Deus indivisível. Em outras palavras, a substância é numericamente uma, é aqui que complica a coisa. Porque em substância é numericamente uma. No entanto, é um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em uma única pessoa. A unidade numérica da substância e a identidade dos atributos, entretanto, eles não obliteram, ou seja, eles não fazem desaparecer pouco a pouco, apagar, fazer esquecer. Não, as distinções de personalidade, elas não apagam as distinções de personalidade, elas não fazem esquecer as diferenças da personalidade, que muitas vezes a gente precisa compreender que é uma única substância, mas que no entanto ela não apaga as diferenças, as distinções de personalidade, também nem vão resultar em uma única pessoa, por mais misteriosa e incompreensível que nos pareça. Então às vezes parece que dá um nó na cabeça da gente essa questão da Trindade, mas a gente precisa crer conforme a palavra nos ensina, entender que há um valor muito importante da doutrina da Trindade, que essa doutrina da Trindade, ela nos mostra que Deus não tem sido eternamente um ser solitário e isolado. Deus não é um ser solitário, isolado, carente. Não, Deus é um ser que conhece eternamente. O conhecimento implica em um objeto em que termina. Deus é amor, e o amor implica em relacionamento, em comunhão. Esse amor, para ser eterno e adequado, ele deve achar-se dentro da divindade. Isso implica, pelo menos, a igualdade das pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles são iguais, com personalidades diferentes,
porém distintos. Às vezes a gente olha assim e parece difícil de compreender. No entanto, a gente precisa crer no que a Bíblia diz. Como diz o pastor Luciano Subirá, se a Bíblia afirmar que Jonas engoliu o peixe, ou se a Bíblia afirmar que Jonas é quem engoliu aquele grande peixe, nós cremos, porque a Bíblia é a verdade, a Bíblia é fiel e verdadeira. A palavra de Deus não volta vazia, mas faz o que lhe apraz e prospera naquilo para que foi enviada. Então a gente precisa entender que havia na divindade uma verdadeira, embora misteriosa, distinção de personalidade, distinção que se tornou manifesta na obra divina para redimir o homem. Então, vários textos da Bíblia mencionam as pessoas divinas. Mateus 3, 16 e 17, nós vamos ler algumas referências para você perceber o quão importante é. Mateus 3, versículo 16 e 17. Diz assim: sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Nós já lemos agora há pouco, estou reiterando esse texto, para a gente compreender que há distinção ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós já lemos aqui esses versículos que nos mostram também em Mateus 28, 19, Evangelho de João 15, versículo 26 também, nos mostra essa distinção. Olha só, João 15, versículo de número 26. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Quem está falando? Jesus. Diz: mas quando vier o Consolador, quem que é o Consolador? É o Deus Espírito Santo. Que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar. Quem é o eu? O eu aqui é Jesus, que vai enviar da parte de quem? Do Pai. Quem que é ele? É o Espírito da verdade. Procede de quem? Do Pai. Vai testificar de quem? Testificar de Jesus. Então, a doutrina da Trindade, ela é clara, é implícita na Bíblia Sagrada. Na página 27, ele vai falar de relações com as demais doutrinas. E logo a gente precisa compreender que a doutrina da Trindade é essencial a uma verdadeira compreensão de Deus. Sem a doutrina da Trindade, não poderíamos ter a doutrina verdadeira e sã do monoteísmo. Irmãos, sem a doutrina da Trindade, nós não podemos ter a doutrina verdadeira e sã do monoteísmo. Ele é essencial para a verdadeira, ela é essencial, a doutrina da Trindade é essencial para a verdadeira doutrina de revelação. Se Deus fosse somente um, não poderia revelar-se como se revelou em Jesus Cristo. Então nós concluímos, pois, que Deus é uma unidade tríplice, um em três, três em um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus e é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus e é Deus. Então, um em três e três em um. Nós não podemos negligenciar essa doutrina. Deuteronômio 6, versículo 4, também diz o seguinte: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A oração familiar e cotidiana dos judeus enfatiza a suprema grandeza da unidade divina. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A palavra única aqui usada corresponde ao hebraico ekad ou echad, que pode representar uma unidade composta ou complexa.
Embora o hebraico possua uma palavra que signifique somente um ou único, Yakad ou Yashad, esta jamais é usada em relação a Deus. A Trindade, ela é um mistério. A Trindade é um mistério. A aceitação reverente do que não é revelado nas Sagradas Escrituras faz-se necessário antes de se perguntar a respeito da sua natureza. A glória ilimitada de Deus deve ser uma forma de nos conscientizar com respeito à nossa insignificância, em contraste com aquele que é sublime e exaltado. Então a gente precisa crer na doutrina da Trindade, porque ela é um mistério, mas mesmo assim a gente precisa crer na doutrina da Trindade, porque a Bíblia vai se referir várias vezes ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. Por exemplo, na oração sacerdotal de João 17, Evangelho de João, capítulo 17, olha só o que está escrito. Jesus falou essas coisas, levantando os olhos ao céu, diz: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Ele vai dizer: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste, guardaram a tua palavra. E Jesus vai orando e vai dizendo: Senhor, eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mal do mundo, mas que os livre do mal. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não sou do mundo, não são do mundo, como eu do mundo não sou. E Jesus vai orando e vai dizendo: eu não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, que tens amado a ele como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Jesus, ele estava fazendo essa oração num relacionamento profícuo com o Pai, e falando que ele é um com o Pai, e que o Pai lhe deu da sua glória. Ali está falando que ele deu da glória divina, a glória divina que tem a ver com o Espírito Santo. E ele diz: para que todos sejam um, assim como o Pai tinha essa união com o Filho. Jesus vai orando. Então nós precisamos entender nessa oportunidade que a doutrina da Trindade, ela é bíblica, e nós não podemos negligenciá-la. Ela é um mistério que às vezes nós temos dificuldade de compreender, mas nós precisamos crer. E a gente precisa entender que há alguns elementos essenciais da Trindade. Quais são eles? A gente precisa compreender que Deus é um. Cada uma das pessoas da deidade é divina. A unidade de Deus e a Trindade de Deus não são contraditórias. A gente precisa lembrar que a unidade de Deus e a Trindade de Deus não são contraditórias.
A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é eterna. Cada uma das pessoas de Deus tem a mesma essência e não é inferior ou superior às outras em essência. E a Trindade é um mistério que nunca podemos entender plenamente. Então, a gente precisa compreender isso nesta oportunidade. Outra questão que a gente precisa pontuar aqui, aí na página 32, é que a palavra Trindade ela não aparece na Bíblia. Ela foi cunhada por Tertuliano para se referir à natureza trina e una ao mesmo tempo do verdadeiro e único Deus que detém sabedoria e se revela a si mesmo como Pai, Filho e Espírito Santo. No tempo da igreja primitiva, nós precisamos entender também que houve um desenvolvimento histórico dessa doutrina e eles tentaram explicar o que a Escritura já pressupunha. Houve na igreja pré-nicena, por exemplo, os apóstolos no ano 33 a.C., depois de Cristo, até o ano 100 depois de Cristo, houve um ensino apostólico que claramente aceitou a plena e real divindade de Jesus. E uma vez que eles aceitaram a divindade de Jesus, e também aceitaram e adotaram a forma batismal trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em Mateus 28:19. Os pais apostólicos também, do ano 100 até 150 depois de Cristo, os seus escritos eram caracterizados por uma paixão acerca de Cristo, e eles proferiam: Cristo provém de Deus e ele é pré-existente. E eles diziam a respeito da ambiguidade teológica acerca da Trindade. Então os pais apostólicos, eles criam na pré-existência de Cristo. Por exemplo, Colossenses 1:16-17 diz que Jesus é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Então Cristo, ele é Deus antes de todas as coisas. Houve um concílio de Nicéia também, no ano 325 depois de Cristo, e surgiu uma questão, e a questão era: Cristo era plenamente Deus ou era um ser criado e subordinado? E Ário, ele vai dizer o seguinte: somente Deus Pai é eterno, o Filho teve um princípio como o primeiro e mais importante ser criado, o Filho não é um em essência com o Pai. E ele dizia: Cristo é subordinado ao Pai. E também ele é chamado Deus como um título honorífico, ou seja, que honra e distingue, honroso, honorário, honorável. Então eles diziam que ele é chamado como um Deus, ele é chamado Deus com um título que honra, que o distingue. E ele afirma nesse concílio de Nicéia, dizia que Cristo não teve princípio. O concílio de Nicéia dizia que o Filho e o Pai têm a mesma essência. Então, Atanásio, ele diz que somente Deus Pai é eterno. E ele diz que o Filho não é uma essência com o Pai. Já Atanásio, ele dizia que Cristo ele é coeterno com o Pai, que Cristo não teve princípio, que o Filho e o Pai têm a mesma essência e que Cristo não é subordinado do Pai. Algumas declarações também fundamentais do credo do concílio eram: nós cremos em um Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus, não feito de uma só substância com o Pai. Mas aqueles que dizem que houve um tempo em que ele não existia e que antes de ser gerado ele não era,
A isso a Igreja Católica anatematiza, ou seja, reprova energicamente, condena, amaldiçoa. E cremos no Espírito Santo. Isso eram declarações do credo do concílio. E o resultado do concílio era o quê? Que o arianismo, que vinha a partir do credo de Ário, de um homem chamado Ário, ele dizia que o arianismo foi formalmente condenado. A declaração homoousia, ou seja, que se referia à mesma substância, ela criou conflitos. Também aquele concílio dizia que os arianos reinterpretam a homoousia, a mesma substância, e acabaram acusando o concílio de monarquianismo modalista. E a doutrina do Espírito Santo ficou sem ser elaborada. Então, tudo isso dentro do concílio de Nicéia. Agora houve também o concílio de Constantinopla. Aí, no concílio de Constantinopla, que foi no ano 381 d.C., afirmava que o arianismo não foi extinto em Nicéia. E, na realidade, ele cresceu em importância. E, além disso, surgiu o macedonianismo. E o macedonianismo, ele subordinava o Espírito essencialmente da mesma maneira que o arianismo havia subordinado a Cristo, porque o arianismo dizia que Cristo não era um em essência com o Pai. O arianismo dizia que Cristo tinha apenas um título honroso, mas que ele era subordinado ao Pai. Então, a questão que vai surgir agora no Concílio de Constantinopla é: o Espírito Santo é plenamente Deus? Uma declaração fundamental do credo do concílio era o quê? Eles criam que no Espírito Santo o Senhor é o doador da vida que procede do Pai, que é adorado e glorificado juntamente com o Pai e o Filho. Os resultados do concílio foi o quê? O arianismo acabou sendo rejeitado e o credo sendo reafirmado. O macedonianismo foi condenado, porque o macedonianismo ele também foi meio complexo. Então agora ele foi condenado e a divindade do Espírito Santo é reafirmada. Porque o macedonianismo ele subordinava o Espírito Santo, assim como o arianismo subordinava a Cristo. Aí agora o macedonianismo também foi condenado e a divindade do Espírito Santo foi reafirmada. Foi afirmada, né? Então foram resolvidos grandes conflitos ali acerca do trinitarianismo, embora os debates cristológicos tenham continuado até a Calcedônia no ano 451 depois de Cristo. Então, nós cremos no trinitarianismo. Essa doutrina do trinitarianismo jamais é ensinada de forma explícita nas Escrituras, mas o termo trinitarianismo é a melhor explicação da evidência bíblica. É a melhor explicação. A exposição teológica da doutrina, ela resultou de ensinos bíblicos claros, porém não muito abrangentes. Então a gente precisa entender nessa oportunidade que a doutrina do trinitarianismo jamais é ensinada de forma explícita nas Escrituras. Porém, é a melhor explicação da evidência bíblica, pelos versículos que nós já lemos aqui hoje, sobre Mateus 28, 19, Mateus 3, 16, 17, Gênesis 1, 26, João capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, 2 Coríntios 13, 13, todos esses, o trinitarianismo é a melhor evidência, a melhor explicação da evidência bíblica. Então é uma doutrina essencial para o cristianismo, porque se concentra em quem Deus é, especialmente na divindade de Jesus Cristo. Há uma revelação também parcial no Antigo Testamento que diz assim: ainda que não se encontre nas Escrituras a palavra Trindade,
é bíblico. No entanto, o fundamento dessa doutrina presente nos ensinos proferidos por Jesus Cristo e seus apóstolos. A palavra trindade, ela significa triunidade, ou ideia de três em unidade. Ela é usada para sintetizar o ensino da Escritura de que Deus é três pessoas, porém um só Deus. Às vezes as pessoas pensam que a doutrina da Trindade é encontrada somente no Novo Testamento. Embora a doutrina da Trindade não seja explicitamente encontrada no Antigo Testamento, diversas passagens sugerem, dão a entender que Deus existe como mais de uma pessoa. Como nós já lemos em Gênesis 1:26, diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O verbo no plural, façamos. O pronome no plural, nossa. Alguns têm sugerido que são plurais de majestade, formas de linguagem que um rei usaria ao dizer, por exemplo, estamos contentes em ceder ao vosso pedido. Contudo, no hebraico do Antigo Testamento não há quaisquer outros exemplos de um monarca usando o plural de majestade. Portanto, não há evidência que dê apoio a tal ideia. Gênesis 3:22 também está escrito: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Também está no plural. Gênesis 11:7 diz: venha, desçamos e confundamos a língua que falam. Então se aponta para a Trindade, desçamos, no plural, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isaías 6:8, a quem enviarei, a quem irá por nós? Quem há de ir por nós? É uma combinação de singular e plural na mesma frase. Então nós percebemos que a Trindade ela também está presente no Antigo Testamento. Então nós precisamos nessa oportunidade compreender que a Trindade, irmãos, ela não se explica, se crê. Nós nunca vamos conseguir explicá-la em sua plenitude. Então fala de um Deus em três pessoas distintas. Fala em um Deus que diz, ouve, Deuteronômio 6:4, ouve já, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, um Deus. Salmo 2:7, o Pai, ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Também Salmo 2:7, o Filho, ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. O Espírito Santo, no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava, se movia sobre as águas. Então nós vemos o Deus distinto em três pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por exemplo, até no modo de orar, quando Jesus, na oração modelo do Pai Nosso, Mateus capítulo de número 6, olha só que interessante. Um modelo de orar. Jesus diz, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, a quem nós oramos? Nós oramos ao Pai. Agora vamos para João 14. João capítulo 15. Evangelho de João capítulo 15. Olha só o que o texto vai dizer. João 15, versículo... João 14, versículo 13. E tudo quanto pedires em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Então Jesus ensina a gente a orar, Pai nosso que está no céu. A gente ora ao Pai. Aí João 14, versículo 13, Jesus está falando que aquele que crê nele fará mais obras, fará as obras maiores do que a que ele faz, e as fará maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, a gente ora ao Pai em nome de Jesus. E ele diz, versículo 17, versículo 16, e eu rogarei ao Pai,
E ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Quem é esse Consolador? É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então fala de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu oro ao Pai em nome de Jesus, auxiliado pelo Espírito Santo. Agora Romanos 8. Romanos capítulo de número 8. Versículo de número 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós oramos ao Pai, em nome de Jesus, e auxiliados pelo Espírito Santo, porque não sabemos orar como convém. Então a doutrina da Trindade ela está expressa em 3 pessoas, no trinitarianismo, Deus Pai, Deus Filho, o Deus que é um em 3 pessoas. O Deus que é um em 3 pessoas distintas, descritas como divinas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então há uma pluralidade de pessoas da divindade. Seus atributos são a eternidade, poder, onisciência, onipresença, santidade, verdade, benevolência. Eles criaram o mundo, houve a criação do homem, houve o batismo de Cristo, a morte de Cristo. Então nós vemos que todos esses acontecimentos envolvem 3 pessoas distintas em uma única pessoa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então que você compreenda nessa oportunidade que a Trindade é bíblica. A Trindade é bíblica e a gente precisa compreender esses ensinos e crer porque está escrito. Embora não tenha o nome Trindade na Bíblia, nós cremos piamente porque há vários textos que afirmam a respeito do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe nessa noite. Parece difícil de compreender, mas nós cremos no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a gente entende que o Espírito Santo não é o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo. A gente entende que o Espírito Santo não é o Filho, a gente entende que o Filho não é o Pai e que o Pai não é o Espírito Santo. Parece complicado. Nós nunca vamos compreender a Trindade em sua completude de forma plena, mas nós cremos porque a Bíblia nos revela no Antigo Testamento, no Novo Testamento, vários textos que indicam 3 pessoas intrínsecas em um único Deus verdadeiro, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que nenhum é menos que o outro. O Espírito Santo não é menor com o Pai, o Filho não é menor que o Pai, o Filho não é menor que o Espírito Santo não é menor que o Filho, e ambos não são menores que o Pai. Todos são iguais em poder, majestade, grandeza, glória e soberania. Então que o Senhor te abençoe. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus e nada menos. Que o Senhor te abençoe, te dê uma noite de paz, de bênção e de vitória em nome de Jesus. Um abraço e até mais.